um privilégio, irmãos, aqui no meio da semana, a gente vir a esse local que é bem mais aconchegante, né? Aqui estamos nesta noite. Convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Gostaria que todos estivessem com as suas Bíblias abertas. Esse é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Também adoramos a Deus pelo que Ele merece, nosso Senhor, nosso Salvador, ter nos dado condições de estarmos aqui para prestar culto a Ele, que é merecedor. E o título desta palavra, desta noite, o princípio do perdão. Mateus capítulo 18, apenas 2 versículos, 21 e 22. Mateus capítulo 18, 21 e o 22. Diz assim a palavra: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é um texto muito conhecido e eu creio que você já ouviu muitas mensagens relacionadas a este assunto. Mas eu quero trazer a nossa atenção, a sua atenção, para esse tema, o princípio do perdão. Você pode repetir? O princípio do perdão. Então, Mateus, ele traz para nós esta pergunta que é muito interessante. Meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Essa foi a colocação que nos chama a atenção. Pedro, ao fazer essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo, de certa forma ele foi muito abrangente, ele foi bem abrangente, porque era uma regra entre os judeus, que segundo os ensinos da literatura judaica, era possível perdoar até 3 vezes. E quando Pedro falou até 7, ele deva ter pensado, sem dúvida, que a sua regra tinha sido extremamente generosa, até 7 vezes. E a atitude dos judeus era a seguinte: isso fazia parte de uma regra. Se um homem pecar a primeira vez, eles o perdoam. Se pecar a segunda vez, eles o perdoam. Se pecar a terceira vez, eles o perdoam. Mas, da 4ª vez em diante, não tinha mais nenhuma generosidade. A resposta de Jesus foi surpreendente. Surpreendente. Quando ele disse assim: olha, não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E nesta resposta de Jesus, os teólogos se debruçam em estudos profundos e há uma certa dúvida se Jesus tenha dito que até 77 vezes ou 70 vezes 7. Mas a maioria dos teólogos contemporâneos e também de longa data, esta segunda opção é que é mais aceita.
490 vezes. Mas apesar dessa dúvida entre os teólogos, a gente tem que entender o seguinte: fica muito bem claro que a vingança, que é ilimitada do homem primitivo, cede agora ao lugar a um perdão que tem que ser ilimitado dos cristãos. Neste sentido, o que Jesus ensina é que não há um limite estabelecido para o perdão. E, na verdade, Jesus quer ensinar aqui que o perdão tem que ser qualitativo e não quantitativo. Então, esse texto, ele é profundo, que a gente precisa entender o que Jesus queria dizer quando colocou esses números, 77 ou 70 vezes 7. A gente tem que entender o seguinte: é óbvio que é impossível que alguém ofenda o outro por tantas vezes que precise arrepender-se 7 vezes num só dia, ou um número tão elevado. Também aqui é claramente possível a gente entender que alguém precise ser perdoado por 77 vezes, e ainda mais impossível se fosse o caso de alguém precisar perdoar por 490 vezes. Mas o fato é que Jesus nos ensina aqui um princípio que fica bem estabelecido, porque quando Jesus fazia as suas colocações, ele dava o exemplo com a sua própria vida. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo condenado, judiado ao extremo, ele perdoou os seus próprios adversários e assassinos. Lucas 23, 24, Jesus então disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente vai encontrar também, depois disso, um grande exemplo de um servo de Deus chamado Estevão, que teve uma mesma atitude, em Atos 7, versículo 60. Então Estevão, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Ele estava sendo apedrejado por aqueles algozes, e ele então pede a Deus que não os condenasse por aquele pecado. É evidente que esta atitude, ela só pode acontecer quando vem de um resultado de um desenvolvimento espiritual, um nível espiritual bem qualificado. É claro que esse espírito não é comum, esse espírito perdoador não é eminente ou inerente à personalidade humana. Após a queda do homem no jardim do Éden, após a entrada do pecado, o homem tornou-se mau, rebelde, pecador. Mas com a vinda de Cristo, a coisa mudou. Quando Cristo habita em nós, Cristo em nós, é que faz toda a diferença. Cristo trouxe ao mundo uma nova lei, uma lei difícil, que reflete um perdão de grande qualidade, muitíssimo elevado, nível muito elevado. Esse Espírito por si só não
não pode ser adquirido em qualquer pessoa. Só aqueles que aceitam o Senhor como o seu Senhor e Salvador. É uma lei que reflete um perdão de alto nível. Esse Espírito, ele traz uma influência impressionante. No caso de Estevão, vocês se lembram que essa atitude dele orar a Deus, pedindo que perdoasse aqueles assassinos, teve um resultado extraordinário, porque Saulo de Tarso estava ali e ele deve ter sido tocado por essa atitude de Estevão, que o Paulo ainda, Saulo de Tarso, ele destruía os cristãos, ele tentava destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Mas em Atos 8, de 1 a 13, você vai encontrar esse texto. Mas após o encontro com o Senhor Jesus, Paulo mudou não somente de nome, de Saulo para Paulo, mas também ele tornou-se um instrumento valioso nas mãos do Senhor, levando uma mensagem de amor, de graça e de misericórdia. E a Bíblia vai nos ensinar que depois da conversão, Saulo de Tarso, que passou a se chamar Paulo, ele foi um grande desbravador e levou a mensagem de salvação a muita gente. Um desbravador, abrindo igrejas e capacitando os crentes em Cristo Jesus para seguirem o exemplo do Mestre. Devemos, irmãos, observar as instruções de Jesus, que esse texto não está aqui por acaso. Ele vem após os ensinos mencionados na disciplina na igreja. Aí, irmãos, Mateus capítulo 18, de 15 a 20. E aqui vai deixar bem explícito que até mesmo a disciplina, mesmo sendo justificada, ela deve ser executada em atitude de misericórdia e de perdão. Graças a Deus, a igreja, ela evoluiu tanto nesse sentido, porque houve ocasiões nas igrejas que vêm um pouco mais no início do Evangelho, principalmente no nosso país, onde essa disciplina ela era exercida de uma forma radical. Quando alguém praticava algum ato que não agradava a liderança da igreja, a igreja designava uma comissão. E, geralmente era uma comissão com 3 ou 4, e já ia com uma atitude, chegar lá de levar uma palavra de exclusão, uma palavra muito dura. Com certeza, o princípio estabelecido por Jesus não quer dizer que você pode fazer o que quiser, mas até mesmo nessa disciplina, ela tem que ser temperada com amor, com graça e com misericórdia. Com certeza, este princípio nós não vamos ver em nenhum outro lugar, principalmente nos tribunais da sociedade humana, não existe isso. Mas na comunidade cristã, entre os crentes, ou mesmo entre o crente e o incrédulo, o discípulo verdadeiro de Cristo deve procurar exercer essas lições deixadas por Jesus. Sabemos que
nem o homem comum, nem o crente comum tem capacidade de demonstrar, de vivenciar um nível de perdão tão elevado. Os apóstolos, a gente vai ler a história deles, deixaram uma folha de trabalho muito intensa. Muitos deles operaram grandes milagres, fizeram uma obra extraordinária. Mas, para realizar esse milagre moral de exercer misericórdia, talvez este seja o maior milagre do crescimento espiritual do crente, quando ele passa a ser o modelo, seguir o modelo de Cristo. E este talvez seja o maior milagre de transformação de uma vida que às vezes prefere perder, mas ter no coração um sentimento de amor pelo próximo. E às vezes nós nos tornamos tão duros, tão cruéis, que não temos exercido esta misericórdia. Mas a fé é o elemento fundamental para a prática das virtudes cristãs. Quando a fé é fraca, quando a fé é ainda iniciante, essas virtudes também não é fraca. A verdadeira fé, ela consiste da prática, da demonstração da comunhão espiritual da alma com Deus. Isso é um nível que precisa ser buscado. E aí, nesta noite fria aqui, que tal a gente precisa fazer uma avaliação? Até que ponto a gente também tem essa sensibilidade com alguém que erra com a gente? Quem sabe a gente precisa fazer essa avaliação. E aí eu coloquei uma pergunta para mim mesmo: o que é mais fácil? Pedir perdão? Perdoar sempre e de novo? Se a gente fizer uma resposta sincera, com certeza, nada disso é fácil. Tem gente que não consegue perdoar o outro e às vezes carrega dentro de si uma mágoa por anos e anos e anos e anos e não consegue aprender esse princípio deixado por Jesus. Se a gente avaliar, meus irmãos, que Jesus sofreu ali quando estava sendo crucificado, e depois pedir a Deus que não imputasse os pecados àqueles seus acusadores, àqueles seus algozes, que lição de vida. Pastor Santana Vida, levantar a sua mão, por favor. Fala bem alto que está sendo gravado aqui. Pastor, agora, conheci uma irmã lá da nossa igreja, lá em Resumir, a primeira igreja daqui. Ela andava com um caderninho, anotando as vezes que eu perdoava a irmã da igreja. Então, sempre, é verdade, sempre no dia da sessão da igreja, as duas se encontravam e havia uma suficiência. Né? Mas o que ele dizia o seguinte para o irmão, para a igreja, que, humanamente falando, não tem condição. Agora, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente perdoa. Amém. É isso que Jesus ensina, ele deixa esse princípio para nós aqui. Né? Então, não é fácil. Olha, irmãos, perdoar, mas você pedir perdão, você tem que se humilhar. É difícil, tem gente que não consegue. E fica, às vezes, é muito comum isso entre irmãos, parentes, e até entre cônjuges, né? E nessa noite a gente precisa fazer essa reflexão. A quem você precisa perdoar ou pedir perdão?
Quem sabe aqueles que ainda têm seu pai e sua mãe, às vezes os cônjuges, filhos, irmãos, amigos. Então, a nossa oração nessa noite é que o Pai de amor e misericórdia nos capacite a agir como Jesus agiu e também como exemplo de servo do passado, como Estevão, que na hora mais difícil da vida não levou no coração um rancor e pediu para que Deus perdoasse aos seus acusadores. Convido ao Ministério do Louvor para que adoremos ao Senhor com o hino do cantor cristão de número 46, que fala: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem temor, a perecer, Senhor. Você pode colocar de pé, soltar sua voz, 46 do cantor cristão. Esse hino é muito conhecido. Vamos adorar o nome do Senhor. O Daniel, o pandeiro não pode faltar. Por favor. E esse hino tem o título Jesus me transformou. Desculpa de volta, tá? Fica da minha idade. Fica da minha idade. Está perdoado. Cristo